Cara, a Marvel, ela tinha uma das melhores ideias, mais fodas dos últimos anos nas mãos, um universo inteiro dominado por zumbis, com personagens clássicos, virando vilões, cara. Sacrifícios pesados e uma chance de finalmente entregar um conteúdo até mais adulto, mais ousado. Mas aí, o que é que a gente recebeu? Um monte de personagem aleatório da fase 4, com um roteiro bem picotado, decisão covarde atrás de decisão covarde, e o pior, parece que o negócio foi feito às peças só para dizer que entregaram alguma coisa diferente. Aí eu te pergunto, como que um conceito, tá, de mistura de super-heróis, zumbis e o caos total do MCU consegue ser extremamente chato? Pessoal, esse vídeo aqui é para falar justamente sobre isso, tá? O que é que deu errado nesses 4 episódios de Marvel Zumbis e também onde que a Marvel errou feio, tá? Onde também ela acertou e o que poderia ter sido um dos maiores acertos da Marvel nos últimos anos. Vamos lá. A primeira coisa que me incomodou foi o formato dessa série. Dá para ver claramente que ela não foi pensada como uma série desde o início. Tudo parece um filme que foi fatiado em 4 partes e jogado lá na Disney+. Com quem realmente diz assim: "Tá aí, só consumo isso aqui e foda-se". Não tem título de episódio, tá, não tem estrutura de série, são 4 partes bem curtas, sem tempo para desenvolver nada de verdade, é quase que um fast food de zumbi. E aí você pensa: "Poxa, com essa proposta, daria para fazer um filme animado, tá, muito legal, bem na pegada dos quadrinhos, mais pesado, com decisões realmente impactantes, mortes brutais, clima de apocalipse real", mas não foi isso que aconteceu. Aparentemente, a Marvel, ela queria isso como um filme. Mas assim, na minha opinião, ela esbarrou em problemas de direitos, especialmente com o Homem-Aranha ali. E adivinha quem apareceu para atrapalhar tudo? Sim, pessoal, os advogados. E aí a gente volta para aquela velha frase: os advogados ferraram tudo, porque o projeto ficou muito limitado, sem o Aranha como protagonista, sem muitos dos heróis clássicos, e isso acabou enfraquecendo a base da história. E no lugar disso, eles colocaram uma porrada, pessoal, uma porrada de personagens da fase 4, muito deles com arcos inacabados ou que o público nem teve tempo de criar um apego, tá? Nada contra a Miss Marvel, nem contra o Blade, nem contra o Guardião Vermelho, mas de fato, cadê os pilares do MCU aqui? Sabe aquele sentimento de, cara, isso podia ser muito gigante, muito maior, mas virou só mais um projeto protocolar? Pois é, foi basicamente isso que aconteceu. E assim, o mais louco é que o conceito da Marvel, né, do Marvel Zombies, vem lá dos quadrinhos, onde o negócio é bem mais ousado, é bem mais pesado. Então o que acontece? Ali, os heróis que a gente ama, eles são corrompidos de um jeito muito grotesco. Tem muita tensão, tem um drama realmente legal ali, e tem um peso muito maior. E aí, nessa série animada da Marvel, parece que cortaram as partes mais tensas para deixar um clima de terror bem teen, tá? Um terror teen ali, com o filtro da Marvel. Mas, cara, tem um detalhe logo de cara que revela exatamente o quanto essa série ela foi feita no improviso. E eu vou chegar lá nesse próximo ponto aqui pra gente discutir. Sim, pessoal, essa série deixou um buraco imenso com a ausência de personagens que fariam toda a diferença nesse tipo de história. Porque você se pergunta, cadê os X-Men? Cadê o Quarteto Fantástico? Cadê o Deadpool? Cadê o Wolverine? Cara, a Marvel, ela até tentou justificar essa ausência, dizendo que quando começaram a produção, esses personagens aí ainda não tinham, no caso, sido reintroduzidos oficialmente em live action. Mas, cara, na minha opinião, eles já estavam sendo especulados fazia há um bom tempo, tá? E só o fato de não usarem eles para mostrar, como o estúdio ele está sendo engessado, preso ao que já foi aprovado no cinema. Eles preferem deixar um conteúdo mais fraco do que correr o risco de adiantar alguma ideia que o live action ainda não mostrou. E quem perde com isso é de fato a gente, no caso quem é fã de verdade. Então, imagina o que seria você ver o Ciclope ele sendo devorado pela Jean Grey, zumbificada, cara. Ou, por exemplo, o Coisa do Quarteto Fantástico, ele tentando resistir
ao vírus enquanto segura a equipe inteira nos escombros. Só que essa tensão ela já elevaria o tom da série para um nível mais intenso. Cara, advogados, dinheiro, tá? Esse processo todo aí da Marvel. Enfim, o que a gente teve foi mais uma leva de personagens da fase 4 que o público ainda não se apegou tanto, que só foi flop, foi fracasso, foi dinheiro perdido, tá? Bilheteria ruim. E pior, o mesmo aconteceu de What If, tá? Muita coisa ruim ali. E assim, ainda bem que o What If, ele foi uma animação, tá? Porque ela também esbarrou nessa limitação de só trabalhar com personagens que já apareceram no MCU. E mesmo assim, os caras tiveram tempo de gravar várias vozes, montar roteiro, animar tudo, e não conseguiram nem encaixar uma referência direta ao universo mutante. Cara, a sorte que o Arif não foi no cinema, tá? E foi no stream, porque não teve nem sombra de Logan. Foi só um frame ali do Reed Richards e nada mais. Se fosse no cinema, ia ser uma perca de dinheiro danada. Isso é o que mais me incomoda. Não é nem o que a gente viu, é o que a gente não viu. Tem uma coisa que me incomodou bastante ao longo desses episódios aí. A tentativa da Marvel de forçar uma ligação entre a Feiticeira Escarlate e a Miss Marvel. Só que assim, eles não explicaram direito por que essa ligação é tão importante para essa trama que eles acabaram criando. A Wanda Zubi, ela é tratada como a chefona do Apocalipse, praticamente uma deusa dos mortos. E a Kamala, do nada, ela vira o alvo principal dessa Wanda aí. Mas o roteiro nunca deixa muito claro qual é o objetivo real por trás disso aí. Então fica de fato uma coisa bem confusa. Eles até sugerem que tem algo a ver com a pulseira da Kamala, a tal da Bang, né? Mas assim, só que essa mesma pulseira nos filmes e séries anteriores, ela nunca teve esse nível de importância. Nunca foi um artefato do tipo ameaça global. E aqui, de repente, ela é a chave para salvar ou destruir o planeta. Então você fica realmente bem confuso com isso, tá? Senhora Marvel, realmente você tá querendo forçar a barra. Então aí, parece que eles de fato pegaram dois personagens femininos que estavam disponíveis aí, jogaram juntos na mesma história e falaram: cara, tá aí, a emoção da temporada, faz o que tiver que fazer. Só que em base, sem base nenhuma, né? Sem contexto, sem química, e pior, sem tempo suficiente para fazer a gente comprar essa conexão. A Wanda, pessoal, ela parece estar ali só porque ela é de fato poderosa e ficou famosa com o WandaVision. E a Kamala está no meio porque ela era uma pegada mais teen, tá? Para jovens, crianças, e carregar esse novo grupo aí, né? Que é os Novos Vingadores. Mas se a ideia era uma rivalidade simbólica ou um confronto de gerações, cara, não ficou nada claro isso. Se ficou claro, comenta aí abaixo se você realmente conseguiu entender o que a Marvel quis fazer aí. E mais um da é tipo assim, na minha opinião, é mais uma daquelas ideias que talvez até fizesse sentido no papel ali, mas que ficaram jogados na tela, sem um peso dramático, sem construção nenhuma. O roteiro, na minha opinião, não desenvolveu legal. Agora, pessoal, vamos falar do Hulk, que nessa série ele virou aí uma espécie de âncora do universo, carregando as energias das joias do infinito no corpo. Cara, legal, né? Mas, de fato, pra que isso aconteceu? Porque a ideia era mostrar um Hulk todo-poderoso, evoluído, tipo um deus verde, que poderia dar fim ao apocalipse zumbi. Só que ele passa metade do tempo sentado, meditando com cara de quem tá em um retiro espiritual lá do Himalaia, tá? Parece até que ele virou um figurante da própria história. Então aí, eles dizem que ele é forte demais, que não pode se mover, que se ele morrer o universo vai colapsar, mas ninguém explica porque ele não simplesmente usa essa energia para restaurar o planeta. Em Vingadores Ultimato, ele estala os dedos e traz metade do universo de volta. Aqui ele vira um BBO aí, né, de luxo, esperando para ser destruído. E aí é aquela famosa contradição da Marvel, que eles criam um personagem com poder grande, absurdo, colocam uma justificativa rasa para ele não agir, e no fim, quem salva o dia é um adolescente com a pulseira mágica. E aí, para piorar, tem uma batalha contra a Wanda Zubi, com o Hulk soltando energia para todo lado. Cara, visualmente é bem legal, mas no roteiro não serve para nada, tá? Porque é puro espetáculo vazio.
Essa versão aí do Hulk infinito, ele tinha muito potencial para ser o clímax da série, mas virou somente um conceito mal aproveitado, na minha humilde opinião. E aí, realmente eu não gostei, né, ficou fraco isso. Bom, pessoal, na minha opinião, não dá para ignorar o quanto essa série dos Marvel Zumbis aí vai escancarar uma crise da fase 4, tá? Escancara demais. Praticamente todo o protagonismo foi jogado nas costas da Kamala Khan, a Hayley Williams também, né? Temos também a Kate, temos o Shang-Chi, então todo mundo da fase 4. E a sensação é que nenhum deles segura o peso da narrativa, porque foi muito fraco. E aí ficou parecendo um reboot reforçado, sem ter acontecido o luto real dos heróis clássicos, tá? Não teve espaço para respirar. Cara, foi horrível isso aí, tá? Já colocaram uma nova geração como se fosse o público, como se o público automaticamente se importasse com eles porque são novos. E pior, acaba descaracterizando, tá? Os heróis antigos, só para ter palco para essa galera aí. E o legado virou um peso morto. Por exemplo, o cara mais absurdo, né, o caso aí, no caso, mais absurdo, é do próprio Capitão América, o Steve Rogers. Ele aparece cortado no meio, sendo jogado como piada. O Thor é tratado como inútil e deprimido. E o Hulk virou uma bomba relógio estacionada. Enquanto isso, a grande heroína da série virou a Kamala Khan, com a sua pulseira ali mística que ninguém sabe de onde tira tanto poder. Porque o que que essa minha tancou nessa série não é brincadeira. E aí tudo gira em torno de agendas, na minha opinião. Você percebe que o roteiro ele foi feito para empurrar, né, certos nomes, enquanto vai desmoralizando os personagens que construíram o universo. E é difícil você se conectar com esses novos heróis, quando de fato o roteiro não dá uma profundidade, só dá uma função. E isso acaba esvaziando até os momentos mais sérios que a trama ela estava te mostrando ali. Se tem uma coisa que mostra o potencial desperdiçado dessa série, é o tratamento dado a personagens que tinham tudo para roubar a cena, tipo o Blade, né? Cara, na minha opinião, como o Cavaleiro da Lua foi incrível, mas não gostei do desenvolver, né? E até o Thor Zumbi, tudo apresentado como se fosse algo muito épico e depois jogado fora. É, mano, realmente isso foi muito complicado, porque a série ela cria essa ideia de que o Blade ele virou um avatar do Khonshu, com poderes sobrenaturais que poderia rivalizar até com os zumbis mais poderosos, só que essa ideia aparece e depois some. Nenhuma cena dele usando isso de forma realmente bem impactante, sabe? Nenhum diálogo forte, nenhum arco para justificar. Eu achei muito fraco. Ele aparece como parte do grupo dos heróis sobreviventes, mas ele não tem um único momento de destaque. É só mais um no fundo ali, tá, da cena que, cara, ficou muito fraco isso aí. O Thor é outro, por exemplo, visualmente bem incrível, com o Mjolnir, né, ainda sendo puxado por ele mesmo, mesmo todo corrompido, mas o roteiro não faz nada com isso. Nem tensão, tá, não tem luta decente e não tem nem consequência de nada. Então, ficou realmente fraco. O que parece é que eles colocaram esses personagens aí só para fazer um barulho na rede social, tá? E eu acho que ninguém fez. Aquela estratégia de você vamos colocar quem o fã realmente gosta para fingir que estamos aí entregando algo importante, mas quando você assiste, você percebe que tá tudo vazio. E, assim, o fã reconhece quando um personagem ele tá ali só de enfeite, só para, no caso, pauta. E nesse caso, é um desperdício muito grande, é um desperdício atrás do outro. Só o conceito do Blade, Avatar de Khonshu, já dava um episódio inteiro. E aqui, via só um pano de fundo. Ficou realmente bem forçado e fraco. E aí, o final dessa série é o típico, parece profundo, mas de fato não entrega nada. A Feiticeira Escarlate, tá? Ela vence, zumbifica o planeta inteiro e coloca a Kamala Khan dentro de uma ilusão onde parece tudo ter voltado ao normal, mas a gente já viu esse tipo de desfecho bem antes, tá? E assim, é sempre com o mesmo problema, tá? Muita fumaça e pouco impacto real que vai transformar alguma coisa. A impressão que dá é que os roteiristas eles não sabiam como encerrar essa história de forma realmente satisfatória. Então aí o que acontece? Apelaram para um final psicológico que só deixa a sensação de que nada aconteceu de fato ali. E isso realmente é complicado. A Kamala acorda no mundo onde os Vingadores estão vivos, como se tudo tivesse voltado ao normal.
Só que a série ela nunca responde se aquilo é um sonho ou é uma realidade alternativa. Ou se é um feitiço da Wanda, tal, só mais uma forma de dizer, continua em outro projeto. Eu não consegui entender de fato aí por que que esse final aconteceu daquela forma. E essa falta de fechamento real acaba desvalorizando tudo o que a gente já viu antes. No caso, as mortes, os sacrifícios, tá? As viradas. Parece que o roteiro ele teve medo de ser definitivo. Eles preferiam manter tudo em um limbo para de fato usar de novo se for realmente conveniente. A verdade é que Marvel Zombies tinha tudo para ser muito épico, mas virou uma série esquecível, feita com muita peça, com medo de se comprometer, na minha opinião. E a gente, fã, que espera algo grandioso, acaba recebendo só um e se. E aí não tem nada de coragem. E é isso. Se você chegou até aqui, comenta aí abaixo sua opinião, tá? Comenta também de qual cidade ou qual país você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber até onde chega essa conversa, tá? E o canal ele tá pertinho de bater uma meta muito legal. Sua inscrição, ela faz toda a diferença para isso de fato acontecer. Se você curtiu esse papo bem sincero, se inscreva aí no canal. Além de ajudar o canal a aquecer, você ainda garante que o YouTube ele te avise quando sair vídeos novos desse universo aí maluco da Marvel. E cara, isso realmente é foda. Mas enfim, tamo junto, valeu e fui.